mais um programa de Marcelo Brasil, mais um primeiro de profissionais trazendo para você as principais informações do dia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais Notícias. Está escrito no direto e no mais você vai ouvir também no Facebook e estamos ao vivo também no nosso perfil no TikTok, tá certo? Começando mais um programa para a gente vai hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Destacando as notícias nacionais. Você está ligado na Mais FM, eu sou o de nós, da Marco Legal. Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. O Banco de Brasília deve entregar ao Banco Central ainda hoje um plano de ações para reforçar o próprio balanço patrimonial em pelo menos 5 bilhões de reais. A data é o prazo limite. Se aprovadas, as medidas deverão ser executadas pelo BRB em até 6 meses. O STF validou o inciso 2 do artigo 141 do Código Penal, que prevê aumento de 1/3 da pena quando um crime de injúria, calúnia e difamação é cometido contra o servidor público. A ação para considerar o trecho inconstitucional foi impetrada pelo Partido Progressista, que alega limitação à liberdade de expressão. O Brasil registrou superávit de 4 bilhões e 300 milhões de dólares na balança comercial em janeiro. A informação é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. É o segundo melhor resultado para o mês de janeiro na série histórica, motivado pela queda nas importações. O Brasil exportou mais de 25 bilhões de dólares no primeiro mês do ano. Um general russo foi baleado e hospitalizado em Moscou por um desconhecido que fugiu. A informação é do Comitê de Investigação da Rússia. Segundo o comunicado emitido hoje, o homem disparou várias vezes contra o tenente-coronel Vladimir Alexeyev em um prédio residencial em uma rodovia na capital do país. Brasileirão ainda na segunda rodada, Bahia Fluminense e Vasco Chapecoense ficaram no empate por 1-1. O Curitiba venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte por 2-1. O último jogo da rodada será no dia 19 entre Atlético Paranaense e Corinthians. A equipe paulista entrou em campo ontem em um jogo atrasado do Paulistão e com um time praticamente reserva venceu o Capivariano por 3-0. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Apresentação e produção, Norberto Notari. Trabalhos técnicos, Mário Melo e Marcelo Bonora. Edmar Silva. Direto de Brasília, trazendo para a gente as principais notícias do dia. Eu quero cumprimentar aqui o pessoal que está comigo na nossa live, né? Na nossa live aqui no TikTok, o Edmar Urian, Maria do Carmo, quem mais? O meu amigo Kaká está aqui com a gente, o Josmar Marques, Noemi, Neuza, deixa eu ver quem mais aqui, o Alcides, o Dragão, o meu amigo Iverson Iório, autor do livro TikTokizando, tá aqui ligado. Um abraço.
né? O TikTokizando é o melhor livro de marketing digital que eu já li, tá bom? É isso aí, marketing digital, redes sociais, tudo que você precisa saber para crescer nas redes sociais está no livro do Iverson Iorio e do Lucas Calango, tá certo? Gente nossa, gente boa. Muito bem, mas a gente destaca aqui as principais notícias do dia, né? E o Norberto Notari falou aí do BRB. O BRB tem prazo para dizer ao Banco Central como vai recompor os 5 bilhões que sumiram naquela história lá do Banco Master, né? Na verdade foi mais de 12 bilhões, mas 5 bilhões precisa ser recomposto no orçamento do BRB, o Banco Regional de Brasília. Então, o portal do Distrito Federal do G1 diz o seguinte: capital do BRB inclui valores altos em ativos do Banco Master, que foi liquidado em meio a suspeitas de irregularidades. O banco busca ações para dar mais robustez ao balanço. O Banco de Brasília, o BRB, deve entregar ao Banco Central nesta sexta-feira, portanto hoje, um plano de ações para reforçar o próprio balanço patrimonial em pelo menos 5 bilhões. O valor exato deve constar no próprio documento, que ainda não foi divulgado. Esses recursos vão ajudar o BRB a melhorar o perfil de seus ativos, ou seja, reduzir o risco atrelado ao seu patrimônio. Se aprovado pelo Banco Central, o plano deverá ser executado pelo BRB em até 6 meses. As medidas que afetem o caixa do governo do Distrito Federal, acionista majoritário do BRB, devem exigir ainda o aval político da Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde o governador Ibanez Rocha tem ampla maioria. Tem ampla maioria, mas já está sendo alvo, né, de uma possível CPI, por causa do rolo envolvendo o Banco Regional de Brasília e o Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central. Tá certo? O que mais temos? Olimpíadas de Inverno. Olimpíadas de Inverno de 2026, onde assistir a abertura e o horário. Além da cerimônia que marcará o início oficial dos Jogos, sexta-feira terá outros destaques, como partidas de curling e hóquei no gelo. As Olimpíadas de Inverno de Milão, Cortina, já começaram. Mas a cerimônia de abertura oficial será na sexta-feira, dia 6 de fevereiro, às 16 horas. Terá a transmissão da TV Globo a partir das 15h45. O Sport TV iniciará a cobertura às 15h30, enquanto o GE e o GE.globo estarão no ar a partir das 15 horas. Ou seja, né, o sistema Globo aí todo envolvido com as Olimpíadas de Inverno, que acontecem a partir de hoje, né? A cerimônia de abertura hoje, e os próximos dias aí a gente vai ter aí muitas competições, né, dessa Olimpíada. Mas por falar em Olimpíada, falar em esporte, vamos ver o que a agência Rádio Web tem para nós sobre o Brasileirão. O Brasileirão já está correndo aí a segunda rodada, né? Já tivemos aí a segunda rodada. Deixa eu ver aqui, a Daniela Esperon vai falar sobre o que está acontecendo no Brasileirão. Vamos ouvi-la? Daniela Esperon, da agência Rádio Web. Deixa eu ver essa aqui. Muito bem, vamos ouvir então. Três partidas aconteceram nesta quinta-feira e deram continuidade à segunda rodada do Brasileirão, e nenhum mandante venceu. Além disso, Cruzeiro e Vasco seguem sem conquistar os 3 pontos na competição e veem seus treinadores Tite e Fernando Diniz ficarem cada vez mais pressionados em seus cargos. A situação do time mineiro é pior, já que atualmente é o lanterna do torneio, com 2 derrotas em 2 jogos, sendo que uma foi uma goleada fora de casa para o Botafogo e agora, jogando em Minas, perdeu por 2-1 para o Coritiba. Já o Vasco não fez valer o mando de campo e ficou no empate em 1-1 com a Chapecoense.
O detalhe é que o time vascaíno jogou bem e viu a vitória escapar nos minutos finais. Mas para o técnico Fernando Diniz, é questão de tempo do time cruzmaltino emplacar uma sequência de vitórias. Se eu conseguir que o time faça o que fez hoje, a chance do Vasco ter um ano muito bom vai muito grande. Foi a melhor partida em termos de desempenho ofensivo, em termos de criação de oportunidades desde que eu estou aqui. No final, assim, teve um certo nervosismo, o time ficou, às vezes não sabia se esperava, se continuava pressionando muito alto e alguns jogadores cansaram. Só que o resultado ele é imperativo. A chance da gente começar a ganhar é continuar melhorando. Se a gente continuar melhorando, acredito muito que a gente vai começar a ganhar jogo, de maneira sequencial. Outro carioca a entrar em campo foi o Fluminense, que visitou o Bahia em Salvador e ficou no empate em 1-1. A segunda rodada do Brasileirão só vai ser finalizada no dia 19 de fevereiro, com a partida entre Atlético Paranaense e Corinthians. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. Edmar Silva. Muito bem, ouvimos aí a Daniela Esperon falando sobre a segunda rodada, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol. E, é claro, nesse final de semana já começa a terceira rodada. O Campeonato Brasileiro começou agora e vai até dezembro, né? Então ele vai percorrer o ano inteiro. Lembrando que nesse intervalo aí nós vamos ter a Copa do Mundo. A Copa do Mundo acontece nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Ou seja, é a primeira vez na história da Copa do Mundo que ela vai acontecer em 3 países ao mesmo tempo. E nós vamos trazer para você aqui todas as informações da Copa do Mundo também, né? Brasileirão, Série A, Série B, o Goianão está em andamento, né? Os campeonatos regionais estão também em andamento. A gente vai trazendo para você aqui as informações. Por falar em Goianão, domingo tem Anapolina e Anápolis lá no Jonas Duarte, né? A discussão é se vai ter torcida única ou se vai ter a torcida dos 2 times. Vamos acompanhar, trazer para você as informações aí do futebol goiano e especialmente das equipes anapolinas no Campeonato Goiano. É isso, nós estamos ao vivo no Facebook, na nossa live, estamos ao vivo também no TikTok. Um abraço para a Noemi, a Maria Lídia, o Josmar Marques, Josmar, a Valéria Leite, quem mais? Deixa eu ver, o Cícero Rodrigues, muita gente passando por aqui na nossa live no TikTok, né? Estamos ao vivo agora todos os dias, trazendo para você as informações do dia aqui na nossa live popular do TikTok, tá bom? É isso aí. A gasolina cai 16% na refinaria, mas o preço sobe 37% nos postos em 3 anos. Esse é o negócio que ninguém entende, né? Por que a gasolina caiu 16% na refinaria, mas subiu 37% nos postos? Recentemente, nós vimos aí que o governo federal determinou a redução dos valores para o repasse às distribuidoras, né? Então, segundo a matéria do Portal UOL, desde dezembro de 2022, a trajetória que derrubou o preço da gasolina em 16,4% para as distribuidoras, de R$ 3,08 para R$ 2,57, não aliviou os motoristas. No mesmo período, o valor médio do litro de combustível nos postos aumentou 37,1%. Pulou de R$ 4,98 para R$ 6,33. A Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias em 51 centavos desde dezembro de 2022. No período foram feitos 11 reajustes, com 8 cortes e 3 elevações. A redução mais recente foi anunciada na semana passada, né, que a gente acabou de falar, de 14 centavos, menos 5,17%. O valor do combustível para as distribuidoras. A queda nominal de 16,4% da gasolina não aliviou o bolso dos consumidores. É um mistério, né? Porque quando é para aumentar, quando aumenta lá na refinaria, quando aumenta na distribuidora, automaticamente a bomba do posto é aumentada, né? Então você aumentou, falou no jornal à noite, no dia seguinte de manhã já você vai abastecer, já está com preço novo. Agora, quando diminui, aí né, o troço não chega lá na bomba. Então o cidadão fica olhando aí a ver navios sem entender, né, o que está acontecendo. Então a queda do preço do combustível
nas distribuidoras não se reflete no bolso do consumidor. É um mistério, né? É um mistério que todo mundo sabe que é, né? Porque quando é para aumentar, aí o cidadão está lá com um combustível mais barato no tanque, mas ele aumenta, né? Aí aumenta o lucro. Agora, quando é para diminuir, ele tem a desculpa. Não, o tanque está cheio, eu comprei mais caro, tem que acabar essa para diminuir. E aí não diminui nada, né? Então, mas é isso. Muito bem, vamos ver o que temos no Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense, Dino freia Império dos Penduricalhos. Decisão será analisada pelo plenário do STF. É uma vergonha, né? Uma vergonha que a gente tenha que ver isso. O Legislativo, nessa semana agora, começou o trabalho depois de férias, né? Depois de 2 meses de férias, eles voltam ao trabalho e já voltam dando aumentos né? Criando lá alternativas para que alguns servidores, né? Se fosse todos os servidores, a gente dizia, não, para o benefício de todos, mas é para alguns privilegiados, né? Os chamados penduricalhos. Aí é auxílio paletó, auxílio, o que mais? Auxílio Rivotril, né? Auxílio, tudo quanto é auxílio que você imaginar para fazer com que o salário aumente, né? E a Constituição Federal, ela estabelece um teto de gastos para servidores. Ou seja, ninguém pode ganhar acima do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então a referência é o ministro do Supremo, que é o teto, né? Então ninguém pode ganhar mais do que o ministro. Mas o que acontece? Eles inventam lá uma série de alternativas, de auxílios e não sei o que no fim, né, eles vão ganhar o dobro daquilo que estabelece a lei. Muitas vezes, né? Então é isso. Mas o Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, deu uma freada no negócio, né? Segurou. Vamos ver até onde ele vai segurar, né? Até quando vai conseguir segurar. Ainda no Correio Brasiliense, o BRB, plano de 5 bi para rombo do Master, deve ser apresentado nesta sexta-feira. É a mesma notícia que a gente falou agora há pouco. Tá certo? É isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com as notícias de Goiás. Fica aí que eu volto já já. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Quer ficar por dentro das notícias de Anápolis e região? Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Ver em todo. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em
em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 25 minutos. Mais FM. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Edmar Silva. Muito bem. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco. Um abraço para o pessoal que está comigo na nossa live no Facebook, também na nossa live no TikTok. Né? A gente trazendo para você as principais notícias do dia aqui no nosso programa Edmar Silva, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da manhã aqui na 87.9. A gente traz para você as principais notícias do Brasil, de Goiás e da cidade, né? Então, é isso aí, a gente está aqui trazendo para você, atualizando as notícias do dia, né? Um abraço para todo o pessoal que está comigo na nossa live, né? Na live aqui no TikTok. O Iverson Iório está com a gente, viu, Nalva? Ele está aqui acompanhando o nosso programa através do TikTok. O Iverson Iório e o Lucas Calango são autores do livro TikTokizando. O TikTokizando é um livro que ensina a trabalhar com as redes sociais, né? A produzir conteúdo para as redes sociais e também a monetizar, né? A viralizar na internet. Por falar nisso, só para você que está me ouvindo em 87.9, para você que está aí no nosso site, o nosso TikTok da Mais também está aí, né, para você participar, tá bom? É @Rádio Mais FM APS. @Rádio Mais FM APS, né? APS de Anápolis. Tá certo? Então, se você ainda não segue a gente no TikTok, tá na hora, tá bom? Vai lá e se inscreve lá também para acompanhar a nossa programação também no TikTok, tá certo? Muito bem, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. Deixa eu achar aqui o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques direto da capital goiana. Deixa eu só localizar aqui o Libório Santos. Vamos colocar o Libório Santos para você. Só um minutinho. Governador Ronaldo Caiado discute nos Estados Unidos exploração de terras raras em Goiás. Tiroteio em distribuidora de bebidas deixa morto e um soldado PM gravemente ferido. Olha, o carnaval está chegando e a Equatorial Goiás alerta para riscos de acidentes com a rede elétrica. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 6 de fevereiro, sexta-feira, e estes são os nossos destaques. Um avião monomotor de pequeno porte fez um pouso forçado numa plantação de soja em Corumbaíba. A causa teria sido as fortes chuvas com rajadas de vento. 2 homens ocupavam a aeronave e nada sofreram. Outro acidente com avião monomotor aconteceu próximo a Unai, em Minas Gerais. Ele transportava o cantor que mora em Goiânia, Rangel Cigano, que saiu ferido. Após o pouso forçado do avião, se incendiou. O carnaval esse ano vai acontecer dias 16 e 17 próximos, já está perto, né? E muita gente aproveita para se divertir, pular, claro.
em muitas cidades do interior e aqui também na capital, é realizar o carnaval de rua. E mesmo sendo um período de diversão, não se pode esquecer de precaução para que os imprevistos não acabem com a sua alegria. Por exemplo, é importante ter alguns cuidados para se evitar acidentes com energia elétrica. Suzane Caires, executiva de segurança do trabalho da Equatorial Goiás, dá algumas recomendações. Carnaval se aproximando e, para isso, é importante ficar atento às dicas de segurança com a energia elétrica. Nada de subir em postes, de tocar na rede, de pendurar enfeites nos postes e, muito menos, nada de jogar serpentina em direção à rede elétrica. Curta o carnaval com segurança. E se você identificar um fio caído ao solo, não se aproxime e não deixe que crianças e animais se aproximem e ligue imediatamente para a Equatorial Goiás para que a gente direcione uma equipe para eliminar esse risco. Carnaval com segurança, carnaval com folia. No giro pelo mundo do crime, um soldado da Polícia Militar que estava de folga foi baleado na cabeça ao tentar separar uma briga num posto de combustíveis na madrugada desta quinta-feira no bairro da periferia aqui de Goiânia. Na troca de tiros, o autor do disparo foi ferido e morreu. Segundo o relato de testemunhas, o PM, que tem 28 anos, bebia com amigas do pátio do posto quando presenciou uma briga entre dois jovens que também estavam no local. Ao tentar intervir e anunciar que era policial, um dos envolvidos sacou uma arma de fogo, dando início a uma troca de tiros. O policial está internado em estado gravíssimo. 6 pessoas foram presas nessa operação. O governador Ronaldo Caiado participou em Washington, nos Estados Unidos, de uma reunião bilateral com o alto escalão do governo norte-americano para discutir a expansão da exploração de terras raras em Goiás. A convite da Casa Branca, Caiado se encontrou com o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, considerado o número 2 da diplomacia americana, ocasião em que apresentou o potencial do território goiano no setor. A pauta coloca Goiás no centro do debate global, já que o estado é uma das principais regiões do Hemisfério Sul com ocorrência de terras raras. Atualmente, a única mina privada do segmento de operação comercial no Brasil está localizada em Minasul, no norte goiano. Além disso, um projeto estimado em 2,8 bilhões de reais está em implantação nos municípios de Nova Roma e Aparecida de Goiânia. Olha, quando algo vira moda, prolifera rapidamente, né? É o que vem acontecendo com o cigarro eletrônico, vapes, hoje muito usado por adolescentes. Só que ele faz mais mal ao organismo do que o cigarro convencional. A sua venda é proibida no Brasil, mas o produto chega de contrabando. A deputada Flávia Moraes vem trabalhando para combatê-lo. Por várias vezes ela esteve com o ministro da Saúde, quando tratou desse assunto e da disponibilização de medicamentos para doenças respiratórias das farmácias populares. Com relação aos chamados vapes, Flávia Moraes tem um projeto de sua autoria tramitando na Câmara Federal. Hoje tem um projeto nosso que cria a notificação do EVALI. EVALI é a doença causada nos nossos jovens pelo uso do cigarro eletrônico. Então, como esse nome ainda não é de conhecimento de todos, muitas vezes está subnotificado e nós queremos ter os números dos males que o cigarro eletrônico tem feito para principalmente os nossos jovens, que são os que mais estão utilizando esse tipo de fumo, de cigarro, e também a questão da disponibilidade de alguns medicamentos para enfrentar, ajudar no tratamento das doenças pulmonares crônicas, alguns medicamentos que estão só na rede de atenção especializada, que eles possam estar na farmácia popular, para que as pessoas tenham acesso. Hoje, por falta desses medicamentos, muitas vezes o paciente com doença pulmonar crônica está chegando num estágio muito avançado da doença sem o acesso ao medicamento. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Trazendo os principais destaques direto da capital, né? E informações importantes. Um destaque aí que o Libório fez foi com relação ao carnaval, né, e o perigo com a questão da eletricidade, né? Normalmente no carnaval de rua, né, movimentações de rua, muitas vezes são esticados, né, fios para fazer iluminação de bancas, iluminação de né, atividades que tem na rua, e isso é extremamente perigoso, né? Nas feiras, a gente vai na feira, por exemplo, tem aquele tanto de fio ali no chão,
é um perigo, né? Tem que ter cuidado. E nessas festas populares, que tem muita gente na rua, tem, né, muito camelô, tem muita gente vendendo, tem muita gente trabalhando, mas tem muita gente, né? Tem muita gente curtindo lá o carnaval, mas tem aqueles que estão trabalhando e acabam fazendo as gambiarras, né? Para a iluminação. Então, o pessoal da Equatorial chamando a atenção para o perigo, né? Então, é preciso ter cuidado, fio solto, fio espalhado, é preciso muito cuidado, né? A gente já teve aí alguns problemas sérios, algumas tragédias acontecendo justamente por causa de fios espalhados pelo chão, né? Então, é muito, muito perigo. Então, todo cuidado é pouco. Muito bem. Vamos aos jornais aqui do estado. O portal do Jornal Popular traz a seguinte matéria: carros de deputados usam luz de emergência exclusiva para a polícia. Os veículos da nova frota da Assembleia Legislativa de Goiás estão utilizando dispositivos restritos a serviços de saúde e segurança para garantir a prioridade nas ruas de forma indevida, apesar da proibição do Código de Trânsito, né? Então, a Assembleia Legislativa comprou novos carros para os parlamentares, né? E o Jornal Popular está fazendo essa denúncia, a denúncia de que eles estão usando aquele giroflex, né? Aquele sinal de alerta que é usado pelas ambulâncias, é usado pela polícia para poder transitar nas ruas, né? Nós somos obrigados a sair do caminho para passar uma ambulância, para passar uma viatura da polícia. E os deputados, né, acabam de receber a nova frota de veículos e essa frota conta com esse dispositivo, né? O Jornal Popular está questionando aqui a legalidade do uso desse instrumento nos carros dos deputados, né? Então, deputado não é policial, deputado não é motorista de ambulância, né? Não está carregando ninguém em perigo de vida. Então, é um uso indevido, né? Vamos ver o que acontece nessa denúncia aí, né? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Eleições de 2026. Em evento petista, tucanos defendem aliança de Marconi com o partido. Esse assunto aqui é interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então, tucanos estão defendendo a parceria com o Partido dos Trabalhadores em Goiás para as eleições de 2026, tá certo? Então, deixa eu ver aqui a matéria. As principais notícias de Goiás, deixa eu ver, não tem nada a ver isso aqui não, que isso. Então, o fato é o seguinte, o fato é que as eleições em Goiás, nós temos o candidato do atual governador, né, do Ronaldo Caiado, que é o vice-governador, né, o vice-governador Daniel Vilela é o candidato do governador Ronaldo Caiado, né? Nas pesquisas, até o momento, é quem está na frente. Em segundo lugar, aparece o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, né? Que também aparece nas pesquisas nessa posição. Em terceiro lugar, aí vem o Partido dos Trabalhadores, que ainda não tem candidato definido, né? Pode ser o ex-reitor da Universidade Federal de Goiás, né? O Edgar Madureira, pode ser, quem mais? Pode ser a própria Adriana Corse, né, que foi mencionada no início, depois não se falou mais no nome dela. Tem outros nomes aí menos, vamos dizer assim, menos expressivos, né, que estão na pauta para a candidatura ao governo de Goiás. E interessante porque os marconistas, né, os PSDBistas estão defendendo que haja uma coligação, haja uma aproximação com o Partido dos Trabalhadores, né? Então é um assunto que vai tomar conta aí do noticiário, né? E vamos ver o que acontece, né? Na verdade, nós já falamos isso aqui, né? Falamos aqui que o Partido dos Trabalhadores deveria fazer uma aliança com o objetivo de ganhar o Estado, né? De ganhar a gestão do Estado, que nunca aconteceu aqui em Goiás. Então pode ser que seja uma boa, né? De repente essa aliança. O Diário da Manhã traz aqui: José de Abreu anuncia candidatura a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. O ator de 80 anos aceita o convite de Washington Quaquá e retoma o sonho
político de 1968 para disputar vaga no Rio de Janeiro nas eleições de 2026. Então, José de Abreu, ator da Rede Globo, né? É um dos, vamos dizer assim, um dos artistas aí que defendem o Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira, né? Com a possibilidade agora também de participar das eleições de 2026 para deputado federal, né? Só lembrando, nas eleições de 2026 nós teremos eleições para presidente da República, para governador do estado, para o Senado, 2 vagas para o Senado, para deputado federal e também para deputados estaduais. Então são 5 em uma, né? São 5 eleições em uma. As eleições acontecem no primeiro turno, dia 4 de outubro de 2026, o segundo turno no último domingo do mês de outubro, né? Então, estamos aí em plena campanha, né? E o pessoal já articulando as candidaturas. Os que têm cargos públicos precisam se afastar até abril. Então, dia 4 de abril é o prazo para afastamento, por exemplo, do governador que quer ser candidato a presidente ou que quer ser candidato ao Senado. Precisa se afastar, né? Os secretários de Estado também precisam se afastar. Os secretários municipais precisam se afastar do cargo para concorrer ao novo cargo, né? Então é isso. O calendário eleitoral está em andamento. Vamos ver o que temos mais no jornal hoje. Investimentos em Goiás. Investimos em Goiás mais de 1 bilhão em áreas sociais, diz Wellington Dias, ministro de Lula. O ministro Wellington Dias dizendo que investiu aqui em Goiás mais de 1 bilhão de reais, né? E a reunião com o ministro para discutir Bolsa Família em Goiânia contou com a presença de vários partidos, inclusive os conservadores, a participação tímida de líderes do PT do Estado. Deixa eu ver, deputados, prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas nacionais estiveram no almoço na recepção do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, né? Wellington Dias, que esteve em Goiânia nesta quinta-feira. A reunião aconteceu na churrascaria Grill, Nativas Grill, e teve como um dos principais participantes, deixa eu tirar aqui, organizadores, o pré-candidato a deputado federal Delúbio Soares, do PT. A estimativa foi que cerca de 400 convidados estavam presentes no local, marcado por discussões acerca das ações do governo federal. Muito bem, né? Então, o ministro Wellington Dias esteve em Goiânia ontem para discutir as ações na área social do governo federal aqui em Goiás. Ok, vamos para mais um pequeno intervalo e eu volto já já com o terceiro e último bloco, destacando as notícias da cidade. Fica aí que eu já estou de volta daqui a pouquinho. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Mais FM. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h43.
Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Sexta-feira, 6 de fevereiro. 3 partidas aconteceram nesta Edmar Silva. Volta para o terceiro e último bloco do programa, trazendo para você as principais notícias do dia. Um abraço para o pessoal que está comigo na nossa live no TikTok. Lembrando para você que a Mais FM agora está no TikTok também, né? Você pode acessar através do arroba Rádio Mais FM APS, né? Rádio Mais FM de Anápolis no TikTok. Nós estamos transmitindo aqui pelo perfil Edmar Silva, né? Mas vamos transmitir depois com o perfil da rádio, a nossa live aqui, todos os dias pela manhã, né? No nosso programa. Programa Edmar Silva, trazendo as principais notícias do dia aqui na 87.9. É isso. Um abraço para todos que estão ligados, um abraço para o meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre conectado, né? Um abraço ainda para o pastor Joel Vicente Fernandes, lá em Caldas Novas, sempre ligado, né? Quem mais? O irmão José Joaquim e a irmã Maria, lá no Morumbi, né? Na região do Vivian Park, ligados. O vereador, ex-vereador Alfredo Landim, também sempre conectado lá no Vivian Park. É isso. Então, obrigado a todos que nos ouvem. Você tá ligado? Deixa um recadinho para mim aí na nossa live. Pode deixar um recadinho também no nosso WhatsApp, 995294013, tá bom? Vamos às notícias aqui da cidade. Eu vou começar pelo portal do Jornal Contexto. Operação em Goiás mira suspeitos de forjar mandados de prisão contra Lula e Moraes. A polícia, né, emitiu ordens de prisão, aliás, fez uma operação, né, e descobriu o seguinte, que ordens de prisão falsas emitidas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, desencadearam uma operação interestadual deflagrada na quinta-feira, dia 5, aqui em Goiás. As investigações mostram que criminosos acessaram ilegalmente sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e do Judiciário Goiano para inserir documentos e despachos fraudulentos em processos reais. A ação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão de Crimes Cibernéticos, com apoio das Polícias Civis de Minas Gerais e do Distrito Federal, além do Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça de Goiás. Os investigadores afirmam que um grupo atuava de forma articulada para manipular plataformas oficiais e criar decisões inexistentes com aparência de legalidade. Segundo as apurações, as suspeitas conseguiram acesso indevido ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e ao PROJUD, né? PROJUD é o processo judicial online, né? Eles incluíram mandados e despachos falsificados em ações judiciais em andamento. Os arquivos continham a numeração processual, linguagem técnica e referências institucionais, o que dificultou a detecção do golpe. Os nomes de Lula e de Alexandre de Moraes foram utilizados para simular ordens de prisão, o que levou à gravidade do caso e ampliou a repercussão nacional da investigação. Olha só a ideia desse povo, né? Então, crimes sendo praticados nas redes sociais e na internet, né? Invasão de processos no judiciário. Então, uma coisa séria, acabou sendo objeto de uma operação policial nesta semana. É um alerta, né? Um alerta, inclusive, para... Existem muitos golpes aí na internet, tem golpe todo lado, né? Que você mexe aí, tem golpe. Mas um dos golpes que está aparecendo muito nos últimos dias é justamente o dos falsos advogados, né? Falsos advogados que ligam para o cliente de outro advogado dizendo, olha, aqui é do escritório tal, o seu processo teve êxito, né? Você ganhou, tem aqui 5 milhões para você receber, mas você tem que depositar 100 mil de custas e honorários primeiro. Aí o cara vai lá, deposita,
depois descobre que o processo dele continua na mesma, né? E que ele foi vítima de um golpe. Essa semana mesmo nós vimos aí no noticiário vários golpes, pessoas que perderam verdadeiras fortunas, né? Porque acreditaram que estavam recebendo ligação do escritório do seu advogado e, né, acabaram repassando dinheiro para bandidos, né? Então, se você tem processos judiciais e recebe algum tipo de intimação, verifique com o seu advogado, de preferência pessoalmente, né? Você não foi lá no escritório para dar uma procuração? Então você vai lá no escritório do seu advogado e diz, olha, estou recebendo esse comunicado aqui, tem procedência, né? Então não vai fazendo depósito, não vai fazendo transferência sem checar se é real, né? Sem checar se é verdade, porque esse tipo de golpe tem toda hora. Aliás, no meu telefone eu não atendo ligação de quem eu não conheço, entendeu? Meu telefone é o seguinte, ligou, se o número não tiver lá na minha lista de contatos, eu não atendo. Por quê? Porque é golpe em cima de golpe, toda hora, né? Se você é aposentado, tem golpe de todo jeito, querendo te dar empréstimo, querendo mudar o seu empréstimo, querendo, né, fazer propostas que você tem que evitar de cair, né? Não caia em conversa fiada. Outro golpe é o da pessoa da família que liga, né? Eles trocam as fotos lá no WhatsApp, você recebe a ligação, você jura que é a sua filha, o seu filho, o seu neto. Então tem que checar, né? Manda para mim aí, eu preciso pagar uma conta. Não manda, né? Checa primeiro. Liga de volta para a pessoa, por quê? Porque esse golpe toda hora tem um caindo, né? Toda hora. E é muito fácil de cair, né? 1 minuto de bobeira você já dançou. Então, é isso. Número estranho não atende, número desconhecido não atende. Se for parente, se for amigo, se for alguém que precisa falar com urgência, vai achar outro jeito de falar com você, né? Vai te mandar outro jeito de falar. Então não vá caindo em conversa fiada. Agora imagina, o cara decreta a prisão do presidente da República, né? Decreta a prisão lá do ministro do Supremo. É ser muito sem vergonha, né? É muito sem. Mas é isso. E se você der bobeira, você cai numa dessas, né? Tá certo? Bom, Anápolis e Goiânia estão na lista das cidades goianas que podem ter tempestades. Então, cuidado aí, né? Temporais devem atingir 78 municípios, sendo que em algumas regiões o volume estimado está entre 20 e 40 milímetros por hora. Misericórdia, né? Então, muita chuva prevista aí para os próximos dias. Tempestades podem atingir 78 municípios de Goiás. Em algumas regiões o volume vai ser alto, né? Então, a primeira sexta-feira de fevereiro deve ser de pancadas de chuvas e rajadas de vento em diversos municípios goianos, com prováveis tempestades, com raios e riscos de queda e granizo. Então é isso, né? Previsão do tempo aqui para a nossa região de Anápolis, Goiânia e região, muita chuva. Então, cuidado, né? Que Anápolis, eu sempre digo, olha, cuidado com as baixadas, cuidado com né, as baixadas aí, porque tem muito lugar perigoso que inunda, né? Então é preciso estar atento. Deixa eu ver o que mais temos aqui no Portal 6. Essa notícia do Portal 6. Câmeras mostram o momento em que borracheiro é assassinado em Anápolis. Em Anápolis tem uma série de câmeras, né, que mostram vários crimes. Essa semana uma matéria mostrou que mais de 300 crimes foram desvendados através do sistema aí do Big Brother da cidade, né? Câmeras espalhadas pela cidade ajudam a controlar, né, e a demonstrar os crimes que acontecem, né? Desvendar, né, os crimes que têm acontecido por aí. Deixa eu ver o que temos mais. O portal Anápolis Diário, né, traz uma matéria nessa sexta-feira, uma entrevista com o vereador Wederson Lopes. O vereador Wederson Lopes diz que Roberto Naves deveria ter focado em terminar a ponte estaiada e não pulverizar recursos em outras frentes. O Wederson Lopes ocupou a Secretaria de Obras na gestão de Roberto Naves, de 2017 a 2024,
durante o período de execução das obras do programa de investimento Anápolis Invest. Fez uma análise do que deu certo e o que deu errado no projeto, né? Então, essa é a matéria de hoje do Diário, do Anápolis Diário, e depois nós vamos trazer aqui mais algum destaque dessa matéria, né? Eu só dei uma lidinha rápida, mas o fato é que uma das coisas que o Ederson está falando aqui é com relação à ponte estaiada. Lembra da ponte estaiada? Aquela que para ligar a região ali do Calistópolis com a região lá do Vivian Park, né? Para ligar a Avenida Brasil a Pedro do Vico, e que ficou pelo meio do caminho, né? O que acontece? Todo governo tem isso, né? No governo do Antônio Gomide, ficou lá a Câmara para terminar, muita conversa, dizendo que ia ter que implodir, que estava errado, que o projeto tinha sido mal feito, que não sei o quê. Ganharam a eleição em cima da obra mal feita, entre aspas, e hoje lá é o Palácio da Prefeitura, né? A sede da Prefeitura, ou seja, né? Todo aquele blá blá blá, aquela conversa não passou de politicagem, e agora o prédio está lá bonito, né? E quem é que está lá? O prefeito municipal, né? O prefeito e as suas secretarias ocupando o espaço que era para ser demolido, destruído, implodido. E muita gente foi nessa conversa, né? Agora a gente tem lá a ponte estaiada, que está parada, né? Porque foi milhões, porque não sei o quê, e pá, e o novo prefeito simplesmente esqueceu a obra no meio do caminho. Aí a obra, que custou milhões de dólares, né? Vai ficar lá até que algum dia alguém resolva ir lá e terminar, né? E resolver o problema da população que está esperando a ponte, né? Mas está lá o elefante branco no meio do caminho, né? E o Ederson disse que o prefeito anterior deveria ter focado naquela obra e terminado ela. Também acho, né? Mas agora não adianta, a Inês é morta, né? Não adianta ficar chorando aí o leite derramado. Mas o fato é que é interessante isso, né? A obra está lá no meio do caminho, já gastaram milhões, precisa terminar. Então, o que o prefeito atual tem que fazer? Tem que ir lá, renegociar com a construtora, refazer a licitação, se for preciso, e terminar a obra, né? Porque senão o prejuízo vai ser maior, porque está lá o negócio deteriorando, né? E tem o quê? Tem ferragem que se não cuidar vai enferrujar, vai dar mais prejuízo se não terminar, né? O Ederson Lopes era o secretário de obras que não conseguiu terminar, né? Não deram prioridade para a obra, tinham outras que também precisavam ser encaminhadas e agora não adianta falar, né? Ah, devia ter feito. Devia ter feito, mas não fez. Agora, quem está agora é que precisa fazer, né? Ver como é que resolve. Porque depois termina aí, fez esse papo aí de que foi superfaturado, que não sei o que, vai tudo pro água abaixo, né? Ninguém fala mais nisso. É igual o caso da Câmara lá, que fizeram uma conversa aliada, né? A fofoca absurda. No fim, tá lá, né? É o Palácio da Administração Municipal, né? Antigamente chamava, como é que chamava lá, hein? Palácio de Santana? Agora não sei como é que chama. Mas é isso. Então esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Um abraço para você que me acompanhou em 87.9 no fmmais.com.br, no nosso aplicativo da Mais. Para você que está nas lives, né? Aqui nas redes sociais, nosso abraço, obrigado. Deixa aqui ver aqui na live do TikTok. Abraço para o meu amigo escritor, né? E TikToker Iverson Iório, que está guardando aqui desde o começo. Quem mais? O Alcides Lino, a Reginalda, Miguel Chaves, Miguel Neto, tem muita gente aqui, né? A Maria Lídia, pessoal que passou ou que está acompanhando na nossa live no TikTok. Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. A gente volta na segunda-feira com mais um programa a partir das 8 da manhã ao vivo. Lembrando que tem reprise ao meio-dia e às 21 horas aqui na 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis.
Então, obrigado pelo carinho da audiência, né? A gente vai voltar. Deixa eu só ver quem é que está aqui na nossa live do Facebook. O que eu fiz aqui, que eu vi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só abrir aqui, que eu acabei fechando aqui sem querer. Muito bem, muito bem, muito bem. Um abraço para o pastor Alonso Colares, né, da Primeira Igreja Batista, aqui sempre conectado. Deixa eu ver quem mais. Um abraço para o Dorédio Filho, lá na Vila Fabril. Um abraço para o Dorédio. Deixa eu ver aqui, ó, está demorando esse computador aqui hoje está de rosca, né? Está devagar. Deixa eu achar aqui a nossa live. Ok, um abraço a Maria Nova Silva, desejando a todos um bom dia, né? Que o Senhor, nosso Deus, abençoe a todos. Um abraço para você, nosso tempo, né, esgotou aqui. A gente vai embora, a gente volta na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais.